estranharam um pouquinho, né? Você perguntou se eu estava passando mal. Por causa disso aqui, agora você entendeu, né? Vai caprichar um pouquinho mais na loura, né? Tá diferente. Bom, gente, ó, tem no livro, vocês por favor leiam, tá? Então hoje o assunto é matrizes. Esse capítulo, matrizes, ele vai servir para vocês, né, mais pra frente para engenharia, que vou fazer, por exemplo, para exatas, né? Engenharia mecânica, engenharia civil, construção prédio, essas coisas. Mas para nós, do ensino médio, ele vai servir mais para trabalhar em sistemas de equações. Resolver sistema de equações, por exemplo, sistema de 3 equações com 3 incógnitas, ou sistema de 4 equações com 4 incógnitas, que nós estamos habituados a fazer o quê? Sistema de equações com 2 incógnitas, né? É mais simples, tá? Então isso aqui vai servir para isso, tá bom? Mas no meio do caminho tem algumas questões que envolvem, por exemplo, né? Questão no 68, né? 68, que você pede para escrever a matriz A. Olha a simbologia lá. O que significa isso aí? Então vamos lá, como tem que fazer? Tem que entender o que significa esse símbolo aí, né? Gente, ó, matriz nada mais que uma tabela de números reais, dispostos em M linhas, né? Número natural, e N colunas. Então nesse caso aqui, ó, eu estou usando diretamente, né? Como que se escreve a tabela, usando o que? Né? Essas simbologias de parênteses, colchetes, letra maiúscula. Vocês procuram ler no livro, tá? Toda a parte respectiva, né? Então, ó, isso aqui é uma matriz, em português, é uma matriz do tipo 2×3, ou seja, 2 linhas e 3 colunas, né? 3 colunas. Então, você pode falar, é uma matriz do tipo 2×3. D é uma matriz 2×2. Então, você pode omitir essa parte aqui. Você pode falar direto 2×2. Ou seja, esse primeiro número representa o quê? A linha. Esse segundo número representa a coluna. Então, 2 linhas e 2 colunas. Observe que aqui eu usei parênteses, aqui eu usei colchetes. Tá? Então, tanto faz você usar essa simbologia ou essa. Ok? Outra matriz, ó, matriz C, né? É uma matriz de ordem, outra palavrinha aí, ó, ordem 4×1. 4 linhas e uma coluna só. Tá? E assim por diante. Tudo bem? Agora, a representação genérica de uma matriz. Olha aí, ó. Matriz A, pode ser parênteses, pode ser também colchetes, também, tá? Vamos colocar A, ou qualquer letra minúscula, índice IJ. E do lado de fora, aqui, mais um pezinho, né? Isso indica número de linhas e número de colunas que essa matriz tem. Então, o A e J representa o elemento dessa matriz, que está na linha I, tá? Linha I, coluna J. Lembrar que o I e J são números inteiros positivos. Então, se o I for 1, significa o quê? Que aquele elemento está na linha 1, na primeira linha. Na primeira linha. Se o J for 2, significa o quê? Que aquele elemento está na coluna 2. Então, para entender melhor, olha aqui um exemplo. Ó. Olha aqui a matriz A. Tem quantas linhas? 3 linhas. Ó. Linha,
coluna, segunda coluna. Nessa ordem, então, ó, linha, começa lá de cima, primeira linha, segunda linha, terceira linha. Coluna, começa lá da esquerda, primeira coluna, segunda coluna, se tiver mais coluna, terceira coluna, assim por diante. Ó, 3 linhas e 2 colunas. Então, nessa matriz aqui, ó, o elemento, tá? Tem quantos elementos aqui, gente? 6 elementos. A contagem de elementos pode olhar por aqui, ó, só faz multiplicação, né? É tabela, né? Então, ó, o elemento que está na linha 2, coluna 1, ó, linha 2, coluna 1. Linha 2, coluna 1. Quem que é? Os dois. Então você usa esse símbolo. Você não lê A21, A21. Elemento A21, quem que é? Menos 2. Certo? Ó, o elemento da matriz A, que está na linha 1, coluna 2. Certo? Então, símbolo A1, 2. Assim? Beleza, né? Bom, essa simbologia aqui, acho que vocês conseguem entender, ou seja, o número de. O I é a linha, não é? Ou seja, quantidade mínima de linhas, uma linha. Certo? O máximo é em linhas, né? Então, no caso aqui, por exemplo, tem quantas linhas? 3 linhas. Então o I no máximo vai ser quantas? 3, né? Então, por exemplo, nessa matriz aqui, eu não tenho, por exemplo, A4, 2. Quem é o elemento A4, 2 dessa matriz? Não existe. Porque no máximo eu só tenho 3 linhas. Beleza? Beleza. Matemática, beleza. É assim. Um exemplo aqui, ó. Olha exemplo. Escreva matriz A. Aí tem a representação genérica. Onde cada elemento é representado por J. E essa matriz tem 2 linhas e 3 colunas. Então lá eu tenho 6 elementos. Tá. E aí cada elemento obedece uma lei. Então o autor do livro criou essa lei. Ele pode criar qualquer lei. Tá? Bom, como é que eu vou criar essa matriz? Como é que eu vou escrever essa matriz? Aí você vai fazer o seguinte. Hoje, eu tenho 2 linhas. Tá? 3 colunas. Como o símbolo é AJ, eu já sei o número de linhas. Então, a primeira linha, A1, né? Olha lá. A1, A1. Mas, em qual coluna está esse elemento? 1. Então, ó, esse elemento vai ser A1, 1. Esse elemento? A1, 2. E esse aqui? A1, 3. Agora tem mais 3 elementos, que são 6 elementos. Essa é a segunda linha agora, ó. Então, A2, 1, tá certo? Aqui. A2, 2. A2, 3. Agora, ó. A1, 1. Se a lei, ó, se a lei é, vamos escrever a primeira lei, vai. A e J é I menos J, né? Então eu posso descobrir agora cada um, ó. Esse elemento aqui, A1, 1.
9. Aí tem a perguntinha assim, né? Determine. Ó, eu falei assim, 8 por 9. Aí tem aí dou a lei, né? Dou a lei, tá? Coloca uma lei qualquer lá. E tem determine A51 menos 2 vezes A13. Ó, se aquilo lá foi a lei, o que você vai fazer, gente? Já dá para descobrir o elemento A51? Já. Aí dá para descobrir o elemento A13? Então depois só fazer a expressão, né? Eu estou falando isso aqui, sabe por quê? Porque teve um aluno, já umas 3, 4 vezes, tá? Na prova. Ele calculou todos os 72 elementos. É bom. Tá? É que estou reclamando que não tinha espaço na prova, né? E acertou, tudo bem, beleza? Dei certo dele. Depois só aí. Né? Tranquilo, gente? Precisa fazer os demais aqui? Não, né? Beleza? Chegou o pessoal da ACB. Ai, não. Vai gravar. Não entendi. Não precisa entender. Tô ignorando. Tá gravado em inglês. É o seguinte, ó. Algumas matrizes você não precisa falar, por exemplo, matriz 4 por 1. Né? 4 por 1. Aquele caso ali, ó. Matriz 4 por 1. Então essa matriz aí, ó, você pode falar assim, ó, essa matriz aí, como só tem uma coluna, você pode falar assim, é uma matriz coluna, tá? De 4 linhas. Bem? Matriz linha, então. É uma matriz linha. Só tem uma linha, em várias colunas. E assim por diante. Então, matriz coluna, matriz linha. Então, vamos falar matriz linha de 3 colunas. Então, exemplo aqui, ó. Assim? Matriz nula. Não tem nada. Não é uma matriz. Matriz de zeros? Não existe. Matriz nula. É uma matriz, os elementos são todos iguais a zero. Então, uma matriz nula. Todos iguais a minha nota na sua matéria. Todos os elementos, tá? Todos os elementos. Nesse caso eu precisaria falar a ordem. Porque se é 2 por 2, se é 3 por 4. Tá? Então, ficar atento a essa observação nos exercícios. Né? É possível dois elementos iguais dentro da mesma matriz? Sim. E tem uma matriz bastante especial e que é mais utilizada, tá? Ó, essa daqui é a mais comentada. Matriz quadrada.
quadrada de ordem 2. Mas qual a característica? 2 por 2. Número de linhas isso, igual ao número de colunas. Quando fazer isso, chama matriz quadrada. E aí, em algumas questões aparece assim, né? Quem estiver olhando o livro aí, ó, página 69, está em destaque aí. Vamos lembrar da geometria plana. Quadrado, 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 com essa associação. Quadrado tem diagonal, né? Tem duas diagonais. Então, matriz também, matriz quadrada. Diagonal principal, diagonal secundária. Tá? Ou seja, por exemplo, nesse caso da matriz A que eu coloquei, olha só, diagonais. Os elementos, pega lá, 3 e I da matriz A estão na diagonal principal. Característica. Esses elementos, nesses elementos, o índice I é igual a J. A11, esse aqui. A22. Segunda linha, segunda coluna. Certo? Então, não, o I é igual a J. Tá? Por que você não está fazendo isso, Samar? Isso não interessa. Bom, quem vai fazer o ITA? Quem vai fazer o ITA? Tem algumas questões bem complicadas que ele trabalha com esse tipo de pergunta. As questões bem mais elaboradas. Fica relacionando o I com o J no meio de uma matriz. Tem dó do matriz.